Então, direto a Brasília, nossa jornalista Márcia Paravisi. Muito bom dia, Marcinha. Primeiro você me deixa feliz, aí depois você diz que não dá. Aí, poxa vida. Mas eu vou conhecer Camaquã, eu quero, que eu já falei aqui do Rio Grande do Sul, eu só conheço Porto Alegre, eu quero conhecer Camaquã, só conheço pelas fotos que eu já andei vendo aí, inclusive no Google Earth, né? Mas sabe, se tu conhecer Porto Alegre e não conhecer Camaquã, falta alguma coisa. Isso tu pode ter certeza. Não complementa, o Rio Grande do Sul não complementa, viu? Tem que conhecer Camaquã e depois Porto Alegre, tem que ser uma coisa diferente. Ô, Márcia, eu nem vou tomar teu tempo demais, porque tu tem muito assunto aí. Então, tu vai dando a notícia e eu vou te esperando aqui. Tem mesmo, vamos lá. Então, para tentar, vamos começar falando de ontem, né, do adiamento ali do projeto da fake news, para tentar evitar a primeira derrota da articulação política pelo governo Lula. O presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou ontem a votação do PL das fake news. Logo no início da sessão, o relator do projeto, o deputado do PCdoB de São Paulo, Orlando Dias, né, pediu a retirada do texto da pauta, afirmando que não teve tempo para examinar todas as propostas recebidas, todas as emendas, foram cerca de 70 emendas recebidas. Então, Lira marcou posição e lembrou que colocar ou não um projeto em pauta é prerrogativa do presidente da Câmara. Apesar disso, né, ele disse que queria ouvir os líderes partidários, mas, por exemplo, o líder do PL na Câmara, Altineu Cortes, do Rio de Janeiro, cobrou que o texto fosse votado ontem, né? E o Novo também. Então, o PL e o Novo queriam votar o projeto ontem, mas Lira não ouviu os dois e retirou de pauta. Mas o presidente da casa, então, aceitou, né? Ele, na verdade, aceitou o pedido da maioria. Mas aí ele foi questionado pelo PL e pelo Novo, e aí foi quando ele disse que a prerrogativa de retirar ou colocar o projeto em pauta é do presidente da Câmara. Mas questionado, só para fazer uma análise aí, o próprio relator, eu acho que criou um acordo entre o relator e o presidente da casa, porque o governo viu que era matéria perdida, o relator tinha lá 70 emendas, então deixa dizer que eu vou analisar as emendas, enquanto isso há um trabalho de cooptação por parte do governo de mais deputados a favor dessa lei da fake news. Enquanto isso, se ganha 1-2 semanas aí para eles recomporem a base. Mas, aparentemente, pelo que dizem, ontem o governo seria derrotado se fosse votar, né? Foi essa análise que foi feita, por isso, enfim, as articulações o dia inteiro, como a gente falou aqui, falou ali no final, né, na redação acústica, às 5h15, que, enfim, até aquele momento, né, as articulações ainda estavam, ou seja, foi o dia inteiro mesmo. E a gente destacou no redação acústica que o presidente Lira se encontrou com o presidente Lula ontem por cerca de 40 minutos, ele foi na residência oficial do presidente Lula, então, com certeza ali na conversa estava que se ele durante a sessão, se ele sentisse, e foi exatamente o que a gente comentou na redação acústica, que se durante a sessão ele sentisse que o projeto não teria a maioria ali para ser aprovado, ele seria retirado de pauta, né? Na verdade, isso foi uma conversa entre o presidente da Câmara e o presidente Lula. O presidente da Câmara evitou ali que numa primeira votação de um projeto sério do governo fosse derrotado. Eu fico só para te contextualizar, eu fico até com pena, viu? Porque o Brasil tem um congresso, estou falando de Câmara e Senado, com um processo de servidão ao governo federal de uma forma que eu jamais vi.
Quer dizer, um projeto está na Câmara, está em votação, tem emenda, tem tudo certo. Eles queriam botar em urgência para votar a qualquer jeito. E o presidente da República tem que dar o piteco para botar ou não botar em pauta. Assim, é uma coisa, mesmo tendo a pressão de votar em regime de urgência. Então, assim, me surpreende, Márcia. É o jeito que o Congresso está se portando num assunto desse. Agora, vamos falar sobre a questão do PEC do fake news. O que o pessoal tá falando aí nos bastidores? Eu falo assim, ontem de noite eu estava ouvindo uma discussão entre televisão, tá? O papel jornalista de televisão e outros que estão ligados às redes sociais, tá? E isso é uma questão muito pessoal, daqui a pouco, e também do bolso, também de cada um. O Google fez aquela manifestação. Aí o presidente do Supremo Tribunal, o ministro Alexandre de Moraes manda retirar com pena de multa, né? Aquelas coisas tudo, umas coisas assim. Mas eu vejo que a Globo, por exemplo, fez campanha a favor do projeto de lei. O Google fez uma campanha contra o projeto de lei. Por que só censuraram o Google e não censuraram a Globo? Eu não entendo isso aí, Márcia. A Globo não é só a Globo, as televisões que estavam a favor, tá? Bom, o governo correu atrás, por exemplo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, também entrou ali, né, com uma ação na Secretaria, né, do Consumidor, no Ministério da Justiça, para que enfim, para penalizar o Google. O que o governo diz é que o projeto é bom, precisa realmente ser aprovado, e aí usa como argumento a questão de disseminação do ódio, das notícias falsas, agora de grupos neonazistas que se articulam aí principalmente no Telegram, né? Então, assim, para governo e para quem defende, para todos que defendem o projeto, inclusive a gente teve manifestação, teve um vídeo ali essa semana de vários artistas, principalmente da Globo, não só, né, da Globo, mas principalmente se declarando favorável ao projeto. E aí tem também a questão, né, que é defendida pela Globo e por outras emissoras, por jornalistas, da história da medida de Google, plataformas e tal, pagar por conteúdos jornalísticos que eles usam. Sim. Né? Isso é pago. Então, a questão, quem defende e governo e demais entidades, né, não só artistas como parlamentares, governos, entidades, dizem que realmente é preciso regulamentar, né, as plataformas digitais, as big techs, né, para combater notícia falsa. Pois é. Né? Então... Eu só estou assim observando, não tenho poder de decisão nenhuma, porque quando eu sou a favor, eu não sou penalizado. Se eu sou contra, eu sou penalizado quando há interesses. Eu acho que isso é uma coisa que o Brasil está aceitando. Ontem eu ouvi 2 parlamentares do Senado, um deles é o Flávio Bolsonaro e o outro é não é que é o nome dele, Gidão. Sabe que eu achei interessante, até fazia tempo que eu não ouvi o Flávio Bolsonaro falando, mas justamente sobre essa questão da interferência do Poder Judiciário sobre o Legislativo, né? E o presidente o Pacheco só ouvindo silenciosamente o assunto, né? Dizendo sobre o poder do Judiciário sobre o Parlamento brasileiro. E que era uma coisa que o presidente não poderia aceitar. Eles pediam a interferência do presidente, mas são coisas, Márcia, assim, que a gente pode não perceber nos nossos próximos 4, 5 anos, ou até nesse ano, se houver uma aprovação dessa lei. Mas a intenção de uma lei contra a fake news, ela não está devidamente clara à população e aos parlamentares que vão votar. É uma coisa meio obscura, assim. Isso é ruim para o Brasil, entende? É ruim para o Brasil porque
Tu vê, tu tá mexendo com o Google é mundial. Obviamente a repercussão de ontem, o mundo todo tá olhando, pô, o Brasil tá cerceando a imprensa, tá cerceando a livre opinião. Eu não sei que repercussão vai dar isso no futuro, mas vamos lá. Qual é o outro assunto aí, Márcia? A gente tem hoje importante, você falou, você tá, né, só pra gente finalizar, então, olha, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que as Big Techs como o Google falem sobre as divulgações contra o PL das fake news. Bom, e o que vai repercutir muito aqui hoje no Congresso, Fábio, é a operação da Polícia Federal que fez buscas na casa do ex-presidente Bolsonaro, prendeu o ex-ajudante Mauro Cid em operação contra dados falsos de vacina. Isso faz parte das investigações da PF, né? Indícios de fraude no cartão, teria indícios de fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro e da sua filha Laura para poder entrar nos Estados Unidos. O ex-presidente teria falsificado o cartão para entrar nos Estados Unidos. A operação faz parte do inquérito das milícias e foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os policiais prenderam 6 suspeitos ao todo, prenderam celulares do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Há 16 mandatos aí de busca, né, e foi preso então o ajudante de ordens do presidente Lula, que era do ex-presidente Bolsonaro, sim, que era ali o braço direito dele, Mauro Cid. Então isso com certeza vai repercutir bastante aqui no Congresso Nacional. A movimentação está começando, ainda é cedo, mas vai repercutir bastante. Com certeza. Tem um post da Michele Bolsonaro agora de manhã, Márcia, no Twitter. Twitter é outra ferramenta aí que tá dando o que falar, né? Diz ela aqui, nosso advogado não teve acesso aos autos. Hoje a Polícia Federal fez busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo. Diz ela, apenas o celular do meu marido foi apreendido. Ficamos sabendo pela imprensa que o motivo seria a falsificação de cartão da vacina do meu marido e de nossa filha Laura. Diz ela afirmando aqui, Márcia, estou dizendo que ela está lendo aqui. Na minha casa, apenas eu fui vacinada. Diz ela aqui no Twitter, mas... tem uma preocupação aí, tem uma justificativa de que haveria um cartão de vacinação do Bolsonaro e da filha que está dito pela justiça que foi fraudado. Falsificado. Bom. Segundo as investigações da não há prova, são investigações. Sim. Fabiano, agora que, enfim, com a apreensão do celular do ex-presidente, enfim, as investigações, né, o ajudante de ordens ali, Mauro Cid, preso. Então, enfim, agora é que eles vão realmente tentar comprovar se isso aconteceu. E agora, lembrando que na época, para viajar para Estados Unidos e Europa, você tinha que ter o cartão de vacinação em dia. Eu fiz vacina obrigatoriamente para poder viajar. Então, tenho na minha carteirinha as vacinas mínimas, aquelas necessárias para viajar. Obviamente, falsificar não é legal, é incorreto, principalmente na época de pandemia. Mas, Márcia, e principalmente agora com o Bolsonaro começando a aparecer aí em festa, como foi aí em São Paulo, obviamente começa a acirrar essas coisas tudo, né? Começa a ter um nervoso por parte do Congresso, da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, inclusive do próprio governo. Agora, Bolsonaro começa a aparecer demais e eles vão tentar achar um jeito de que apareça nas páginas policiais o quanto antes, né? A Polícia Federal, por exemplo, a gente tem ali o inquérito das joias, tem o depoimento recente que o ex-presidente fez sobre possível participação no 8 de janeiro, então essa seria uma terceira investigação da Polícia Federal contra o ex-presidente, né, Fábio? Tem bastante coisa aí, hein? Bom, Márcia, qual o outro assunto aí? Eu vi que tu conversaste ontem com o Pedro Westphalen, com o Zucco, a respeito da CPI
CPMI do Sem Terra, do MST. Do MST. Tá, foi muito boa aquela entrevista ontem, hein, Márcia? Que bela entrevista conseguiu. Hoje seria a instalação? Como é que tá? Eu usei dessa informação, inclusive ontem no final do dia ainda conversei com o assessor do deputado Zuco, ainda não há uma data para a instalação da CPI, nem da CPI do MST, e menos aí está mais atrasada ainda a CPI do 8 de janeiro. O que se sabe, a gente conversou ontem com o deputado Tenente Zuco, que provavelmente... E o assunto vai vir à tona o quanto antes. O assunto de 8 de janeiro, vocês viram que adormeceu, né? Parece que não tem problema. Parece que o governo conseguiu maioria, né? Ficou de costa quente. Agora tem essa prisão do ajudante de ordem, do Bolsonaro, revista, 16 mandados de busca e apreensão, hein? O negócio vai ser ferrenho, meu amigo. Essa volta de Bolsonaro ao Brasil, e principalmente ele aparecendo em eventos e carreando muita gente para as ruas, para a feira, para o aeroporto, olha, isso vai acender a fogueira. Eu não sei como é que o Brasil vai se ver com isso. Bom,